O Red Bull Ring encerra sua participação na temporada de 2026 com uma corrida que realmente não vai entrar para a história pelo espetáculo que foi, mas sim porque vimos coisas diferentes com as diversas atualizações que as equipes trouxeram para este grande prêmio. Por isso, talvez os resultados não tenham mudado muito em relação à tônica da temporada, mas o que pode vir mais adiante pode acabar sendo muito mais interessante. A corrida nas florestas da Estíria terminou, mas, senhoras e senhores, para nós, chegou a hora de resumir o mais relevante que a 8ª rodada do Campeonato Mundial de Fórmula 1 nos deixou. O Grande Prêmio no Red Bull Ring não teve surpresas quanto a penalidades antes da corrida, mas a classificação trouxe um resultado bastante polêmico. E é que na última tentativa de volta rápida, Verstappen acabou batendo no muro na penúltima curva do circuito. E isso provocou bandeiras amarelas, mas não foram decretadas bandeiras amarelas duplas, e sim apenas uma bandeira amarela simples. E enquanto Antonelli reduziu o ritmo, Russell só diminuiu o mínimo necessário e com isso conseguiu garantir a pole position. Ele não foi punido, pois a FIA entendeu que ele reduziu como manda o regulamento, por isso nem investigaram a ação do piloto britânico. Assim, a pole ficou com George Russell, à frente de Carlos Leclerc e Lewis Hamilton na largada do GP, com Antonelli em quarto. Por isso, para o britânico, abria-se uma posição inigualável para reduzir pontos na disputa pelo Campeonato Mundial da temporada de 2026, o que tornava o cenário extremamente interessante, com uma Ferrari tentando vencer o Grande Prêmio e uma Mercedes buscando retomar seu ritmo dominante. E à espera de ver como Antonelli poderia se recuperar e o que Verstappen poderia fazer para tentar avançar mais no grid, tudo isso no domingo iríamos resolvendo pouco a pouco, e com altas temperaturas e um circuito que exige muito dos pneus, podíamos esperar praticamente qualquer coisa assim que a corrida começasse. E assim que os carros se posicionassem no grid de largada, as luzes do semáforo se apagariam. E com isso, começaria o Grande Prêmio da Áustria. Russell defende muito bem sua primeira posição, não permitindo nenhuma ameaça de Leclerc nesses primeiros momentos. Mas lá atrás, Antonelli parecia estar com o cogumelo do Mario Kart, aquele que te permite cortar as curvas, pois o italiano passou reto tanto na curva número 1 quanto na curva número 3. Isso ocorre porque ele recebeu track limits, pois a FIA é mais permissiva com os limites de pista na primeira volta. Mas enquanto Antonelli estava passando reto nessas primeiras curvas e saindo por fora, víamos as Ferrari batalhando e Hamilton ultrapassando Leclerc para assumir a segunda posição, deixando o monegasco desarmado, que rapidamente foi atacado na saída. Na verdade, o italiano acaba ultrapassando ele na curva número 1, mas como o cara ainda estava com um problema, ele acaba passando reto de novo nessa curva. Por isso, ele teve que desistir do ataque, deixar o Leclerc passar. Aí o Leclerc ultrapassa ele, e o Max ainda aproveita para se aproximar e mandar o jovem italiano para a 5ª posição da corrida. O excesso de corte de curva chamava a atenção, e Antonelli parecia ter problemas com a temperatura dos freios, dificultando suas frenagens e causando vários transtornos durante boa parte da corrida. Porém, nesse momento, Antonelli já havia perdido posições e precisaria recuperá-las para se aproximar do pódio ou até disputar com seu companheiro se surgisse chance mais adiante. Se aproxima de Charles Leclerc e o ultrapassa na 8ª volta, mas Leclerc se desloca e toca ao chão, dificultando muito o Grande Prêmio de Barcelona, tornando o circuito ainda mais complicado para eles. Porque, portanto, não era só Leclerc que não estava mostrando ritmo, mas Hamilton já estava sendo pressionado por Max Verstappen, que se aproximava perigosamente da sua segunda posição. Na volta 9, ele entra na zona de detecção do modo overtake e o neerlandês. Depois de passar algumas voltas atrás do britânico, na volta 11 ele se lança por dentro na curva 3 para ganhar a posição. Ele consegue, mas o duelo tipo ioiô faz ele ficar sem bateria. E Hamilton aproveita para jogar o carro na reta seguinte, conseguindo manter a posição, mas Verstappen não cede. E nos presenteiam com um lindo paralelo nas curvas seguintes, onde Hamilton consegue manter a posição apesar do ataque do piloto, 4 vezes campeão do mundo. Mas uma volta depois, vendo a situação, acabam adiantando a parada do britânico nos boxes, que entra para apostar em uma estratégia de 3 paradas. E isso ficava bastante claro por ter parado tão cedo na corrida. Tudo isso enquanto Antonelli estava se aproximando perigosamente, tanto da posição de Hamilton quanto da de Max, aproveitando a batalha que os dois estavam travando. A Ferrari antecipou a parada de Leclerc na volta 14. Nessa altura, os Cadillac já haviam abandonado por falhas de confiabilidade ligadas à temperatura, tornando o fim de semana desastroso para a equipe norte-americana.
O restante da equipe ficou na pista tentando alongar o primeiro stint, mas Verstappen se aproximava de George Russell, então também anteciparam a parada para a volta 18, saindo atrás de Lewis Hamilton, mas com pneus em condições bem melhores. E depois de ter tirado o tempo de George Russell, que acaba parando nos boxes na volta 19 para tentar se proteger do undercut, enquanto Antonelli estenderia seu primeiro stint. E realmente poderia ter tido uma chance de sair em segundo depois da sua parada, se não fosse por um péssimo timing, de muito azar. Na volta 25, o carro de Carlos Sainz parou na pista por um problema de confiabilidade. Isso provoca um virtual safety car, mas a falha no carro da Williams ocorre quando Antonelli já estava nos boxes. Por isso, ele faz o trânsito normal, e quando sai e retorna ao circuito é quando o virtual safety car é acionado. Portanto, na essência, ele não ganha absolutamente nada e sai atrás tanto de Leclerc quanto de Hamilton e Verstappen. Quem mais se beneficia dessas neutralizações é Hamilton, chamado pela equipe para os boxes e coloca pneus macios, já que a Ferrari acreditou que a estratégia de 3 paradas eficiente em Barcelona funcionaria aqui também. Mas não deu tão certo para os italianos. Por quê? O piloto britânico sai até mesmo atrás de Hadjar e Piastri com pneus macios e é obrigado a ultrapassar se quiser recuperar posições. Após algumas voltas, o virtual safety car termina, e nesse momento, vimos Antonelli voltar a pressionar Leclerc para recuperar a terceira posição, conseguindo ultrapassá-lo na volta 30 para assumir o terceiro lugar nesta corrida e finalmente garantir um lugar no pódio. Enquanto isso, Hadjar é ultrapassado por Hamilton, que perde muito tempo nessas manobras, dando a entender que a estratégia escolhida foi completamente equivocada. Até Piastri passou Leclerc na volta 37. Depois, ao tentar se recuperar, Leclerc teve que deixar Hamilton passar, já que ele tinha mais ritmo e outra estratégia. E claro, obrigado a recuperar posições. Após o erro estratégico, o cara decide defender a posição, atrasando ainda mais a possível tentativa de Lewis Hamilton de recuperar o lugar no pódio. Leclerc, por sua vez, entrou nos boxes na volta 38, mas sua parada foi muito precoce, então todos sabíamos que o próximo stint acabaria sendo um inferno para Monegasco, tendo que resistir muito tempo na pista com esses pneus, e onde evidentemente ficou confirmado que a Ferrari errou na estratégia. O que aconteceu em Barcelona foi apenas uma miragem. Aqui, vemos a Ferrari novamente em seu esplendor. O interessante dessa corrida, além do colapso mental da Ferrari, era ver Verstappen se aproximando agressivamente de Russell, ficando a pouco mais de 1 segundo, quase pronto para atacar com o modo overtake ao perceber a ameaça. A Mercedes decide antecipar a parada de Russell na volta 44, uma volta depois que Hamilton e Piastri já tinham parado novamente nos boxes. Assim, eles evitam um undercut de Verstappen, que enquanto perseguia Russell, também era pressionado por Antonelli, que já havia descontado muito tempo. Na volta 49, o italiano já estava a menos de 1 segundo, e Verstappen dizia não ter mais pneus. Então, antes de dar ao piloto da Mercedes uma chance de ultrapassá-lo, eles o chamam para os boxes na volta 49. A Mercedes perdeu uma grande chance, pois se tivesse tentado um undercut com Kimi uma volta antes, ele poderia ter saído à frente de Max Verstappen. De qualquer forma, ao sair, Max termina a quase 10 segundos de Russell e Antonelli para na volta 51, ficando a cerca de 6 segundos de Max Verstappen. Portanto, ambos teriam cerca de 20 voltas para tentar ir atrás de Russell, o que parecia muito complicado para esse ponto em particular. E nesse meio tempo, vimos algumas disputas que realmente não foram grande coisa. Hamilton recuperou posições ao ultrapassar Leclerc novamente, mas Norris também o superou, colocando o Monegasco em 8º. Com uma estratégia fracassada, precisou de outra parada para concluir a corrida. Hamilton não conseguiu alcançar Oscar Piastri, que terminou em 4º. Assim terminou a disputa do pelotão intermediário, enquanto Verstappen reduzia a diferença para Russell, mas sem ameaçar sua posição nas voltas finais. Mas quem realmente veio com tudo foi Andrea Kimi Antonelli, e na última volta conseguiu ficar a menos de 1 segundo de Max Verstappen. Pôde usar o modo de ultrapassagem, mas não teve uma oportunidade clara de passar. Então ficou a uma volta real de provavelmente ter uma chance real de ultrapassar o piloto neerlandês. Mas isso não impediu que, ao chegar na volta 71, Russell vencesse de ponta a ponta o Grande Prêmio da Áustria e recuperasse a vitória após vários meses sem vencer. Segunda vitória da temporada para George Russell, que retorna ao topo do pódio após quase 4 meses desde sua última vitória, que evidentemente serve para descontar pontos valiosos dessa, em particular na luta pelo título, mas onde ainda tem muito trabalho pela frente para recuperar a disputa com seu companheiro italiano. O top 10 do GP da Áustria ficou assim:
Segundo lugar para Verstappen, que já mostra potencial para ressurgir em 2026. Kimi ficou em terceiro, mesmo com azar na classificação e problema nos freios, salvando o pódio. Oscar Piastri foi sólido em quarto e Lewis Hamilton ficou em quinto. Isaac Hadjar ficou em sexto. Lando Norris terminou em sétimo em um fim de semana ruim. Charles Leclerc foi oitavo, encerrando um desastre da Ferrari. Nona posição e boa corrida para Liam Lawson. E fechando o top 10, Arvid Lindblad, completando a dobradinha da equipe Racing Bulls. Acho que hoje tivemos a corrida mais fraca de 2026, exceto por alguns duelos espetaculares, como Hamilton versus Verstappen ou Max e Antonelli perseguindo Russell. Mas realmente tivemos pouca ação nas 71 voltas do Red Bull Ring. Poucas batalhas marcantes, quase todas decididas por super clipping, baterias ou lutas estilo ioiô, que eu pessoalmente não gosto. Reconheço que não aproveitei tanto este grande prêmio. Talvez por esperar mais. Senti que o pouco que aconteceu na corrida não foi tão interessante. Minha nota será 5. Corrida chata. Vamos ver se as coisas melhoram para o Grande Prêmio da Grã-Bretanha. E os pilotos do dia nesta ocasião são os 3 do pódio, mas destaco muito a atuação de Max Verstappen, que se recupera após o acidente de ontem e mostra muito ritmo. Onde talvez, se não fosse pelo acidente, hoje teríamos visto Max Verstappen com melhores chances de conquistar a vitória no circuito da casa da sua equipe. Minha decepção do dia foi a escuderia Ferrari, pois a corrida foi um desastre. Nada deu certo, a velocidade de ponta segue ruim e ainda erraram onde tinham ido bem em Barcelona. Qual era o combinado? Com os pneus, seguimos com altas temperaturas, mas a estratégia foi de chorar. O que fizeram com Leclerc foi horrível, e o que aconteceu com Hamilton foi ridículo, pois não só o ritmo não era o mesmo, como com essa estratégia acabaram tirando ele até da 4ª posição. Esperava-se que a Ferrari voltasse a desafiar a Mercedes, mas novamente parece que o fim de semana em Barcelona foi só uma breve ilusão em uma temporada que não decola para a escuderia italiana. Mas, senhoras e senhores, com isso encerramos o resumo do Grande Prêmio da Áustria 2026 da Fórmula 1. E é aqui que eu te pergunto, o que você achou da corrida? Como você avalia particularmente? E, obviamente, me diga quem foram seus pilotos e decepções do dia, no Grande Prêmio da Áustria 2026 da Fórmula 1. Me contem todas as suas opiniões na seção de comentários. Eu vou ficando por aqui, dizendo que se você gostou desse vídeo, deixe um like, se inscreva no canal, ative as notificações para saber quando estou postando um novo vídeo e compartilhe este com seus amigos. Também te convido a nos seguir nas nossas contas do Instagram e do Twitter, cujo link estará na descrição desse vídeo. E a gente se vê em breve para mais conteúdo aqui no seu canal Skyline Racing. Obrigado por nos acompanhar e até logo!